Poderosa, poderosa. Estamos online, estamos ao vivo. Estamos online, estamos ao vivo. Tô só ajeitando aqui umas coisas aqui no computador. E bora para ter um bate-papo aí sobre as construções financiadas. Boa noite, gente. Boa noite, boa quarta-feira para todos vocês. Como vocês estão? O meu notebook deu um probleminha aqui na hora que eu tava entrando na live, mas nessa quarta-feira nós vamos ter um bate-papo aí de como você pode ajudar, né? Como você pode orientar ali seu cliente a fazer o financiamento de construção quando ele já tem o terreno, né? Quando esse cliente já tem um terreno quitado, né? Sem nenhum débito no nome dele e ele deseja fazer esse financiamento de construção, tá? E você é profissional, né? Você é engenheira, melhor que ninguém para orientar ele. Porque muitas vezes esse cliente quer ter a casa dele, ele já comprou esse terreno suado lá, né? Comprou esse terreno, às vezes ele divide com a loteadora, dividiu esse terreno, suou, sonhando em ter essa casa dele, mas ele não tem o dinheiro para construir, porque com a alta de material e tudo subiu demais. E você ter o recurso para você comprar o terreno e lá depois ainda construir a casa, ficar prontinha, a ponto de mudar para ela. O cliente tem que ter um capital, né, bem legal para isso. E mediante a isso existe essa modalidade de financiamento de construção em terreno próprio para esses clientes, né? E o que acontece? Uma coisa que eu acho não é que eu acho interessante, eu acho uma coisa muito ruim, né? Porque o cliente ele procura, o cliente ele sabe que é uma profissional, que ela é engenheira ou ela é arquiteta, ele sempre pergunta. Eu particularmente, quando uma pessoa está conversando comigo, né? E depois ela conversando comigo e tal, qualquer pessoa, a pessoa sempre tem alguma dúvida para tirar com você em relação à construção civil, porque ela aproveita o gancho ali, tá conversando com você, já aproveita e quer tirar uma dúvida com você. Então, muitas das vezes, os clientes vão lá e querem tirar essa dúvida com o profissional, mas o profissional não sabe como orientar o cliente. E aí ele fica ali de pés e mãos atadas e perdendo dinheiro, né? Deixando dinheiro na mesa, porque ele tá deixando de ajudar. E quando a gente deixa de ajudar, e a gente acaba deixando também de ganhar, né? Porque a gente recebe pelos serviços que a gente presta. E se a gente souber prestar serviços que poucas pessoas sabem prestar, com certeza a remuneração vai ser bem maior. Então, tudo que a gente sabe fazer, que poucas pessoas sabem fazer, a remuneração é melhor. E esse nicho de construções financiadas é um nicho que poucos profissionais sabem. Por quê? Não vou dizer para você que é um nicho, que é um processo simples. É um processo que você sabendo dominar dele, ele vai ser simples. Mas a partir do momento que você não sabe como esse processo funciona, como é todo o proceder desse processo, e você nem sabe por onde procurar, você nem sabe como você vai começar, aí é melhor você falar para o seu cliente que você não sabe. Aí você vai acabar indicando ele para outro profissional ganhar dinheiro. Ganhar um dinheiro que era para ser seu, né? E eu vejo assim, profissionais mesmo, como eu, engenheiras, que se sentem insegura para começar nesse mercado, começar em qualquer mercado que seja, qualquer nicho que seja nessa área da construção civil, se sente insegura. Mas eu venho dizer para você para não se sentir assim, porque isso daí na verdade não é para não se sentir assim, é normal você se sentir assim, é melhor eu dizer isso, é normal você se sentir insegura, porque quando eu tenho algumas, como se diz, quando eu tenho alguns desafios que eu vou ligar esse ventilador aqui rapidinho que eu tô morrendo de calor.
quando eu tô na minha casa e aí eu tô morrendo de calor, liguei o ventilador. Mas enfim, o tempo deu uma refrescada, mas o calor continua. Mas enfim, como eu ia dizendo, há situações que com certeza você vai se sentir insegura. Eu mesma tenho algumas situações que aparecem, que eu me deparo hoje mesmo. Eu me deparei com uma situação, com uma oportunidade assim muito boa na minha vida profissional e eu estou segura em relação a ela. E aí eu estava até conversando com o meu esposo, a gente estava trocando uma ideia e ele falando, não, mas você só deve fazer isso, arriscar se tiver isso. Aí eu falei, mas e se não tiver isso? Eu tô pensando em arriscar e pagar pra ver. Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser, enfim. Isso é normal. Algumas pessoas olham pra mim no Instagram e acham que eu sempre tô segura, que eu nunca balanço, mas não é assim. As oportunidades virão. E se você não ir lá e encarar ela, mesmo com medo, e ir tentando, não adianta. Então, muitas profissionais, muitas engenheiras, eu vejo que saem da faculdade assim, desempregada mesmo, sem oportunidade de trabalho. O que acontece? Vai trabalhar em outras áreas, fazer outro... Porque não pode ficar desempregada, né? Acaba trabalhando por falta de oportunidade, trabalha em outras áreas. Mas quando vê um cliente e o cliente vai lá bater um papo com ela, conversar, vir conversar, você é engenheira? Mas menina, eu bem tenho um terreno, queria construir, mas nem sei como é que faz. Como é que faz? Como é que eu consigo fazer isso? Aí você vai lá e vai falar o quê? Eu não sei fazer, eu vou te indicar para outra amiga minha engenheira. Você vai fazer um negócio desse? Não tem como você fazer um negócio desse, de jeito nenhum. Você tem que ir estudar, né? Correr atrás, para quando esse cliente se deparar ali na sua frente, você saber ali conversar com ele e ser sincero, ó. É a primeira vez que eu vou estar fazendo, mas eu estudei, né? Eu me capacitei e eu vou estar estudando cada vez mais para entregar o meu melhor para você. E você ser sincera e passar isso para ele. Gente, eu vou estar respondendo vocês aí, tá? Que acaba que eu sou uma tagarela, vou falando. Eles mandam mensagem, mas eu vou estar respondendo, tá bom? E, como eu acabei de dizer, você tem um cliente, o cliente... Na verdade, não, vamos lá. Você ainda não tem um cliente. Você ainda não tem um cliente, você é engenheira, você saiu da faculdade, você não tem um cliente, você não tem emprego, como você vai fazer? Quem vai ser seu cliente? Então tá, seu cliente vai ser, né, pessoas que desejam adquirir a casa própria, mas não tem o recurso, tá bom? Esse é o seu cliente. E existem situações em que o seu cliente já tem o terreno, mas ele não tem o recurso para construir. E o tema da live vai ser esse, e eu vou estar te explicando como funciona esse passo a passo ali, como você vai orientar esse cliente para fazer o financiamento de construção em terreno próprio. Vamos lá. O primeiro passo ali é o bate-papo, né? Você vai identificar esse cliente que já tem o terreno, mas que ele deseja ter essa construção. Você vai chegar, vai conversar com ele e vai fazer algumas perguntas, tá bom? Porque não basta só esse cliente ter um terreno e ele querer ter a casa. Você vai precisar peneirar aí para você conversar com ele para ver se ele preenche alguns pré-requisitos que a Caixa Econômica ela exige, tá? Então vamos lá. Nessa conversa você vai perguntar para esse cliente em relação ao terreno dele, que a Caixa exige, né? Como eu disse, tem algumas exigências e eu vou estar falando para vocês quais são as exigências que a Caixa exige que o terreno tenha para fazer a construção nesse terreno, tá? É necessário que o terreno tenha localização em área urbana, tá? O terreno precisa estar localizado em uma área urbana.
ele precisa possuir via de acesso ali, tá? O terreno precisa possuir vias de acesso, ele ter abastecimento de água, abastecimento de luz, rede de esgoto, né, e águas pluviais, tá? Ali na frente do lote. Ele está regularizado, tá? Esse terreno, ele precisa ser um terreno regularizado, ele precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis. Esse terreno não basta ter só contrato de compra e venda. Se esse terreno é um terreno que não é registrado, ele não tem matrícula e ele só tem ali o contrato de compra e venda, não serve, tá? Ele deve estar livre e desembaraçado de qualquer dívida, tá? O terreno não pode ter nenhuma dívida. Esse terreno é um terreno que é do seu cliente, mas ele comprou esse terreno financiado de uma loteadora, ele ainda está pagando a loteadora, esse terreno ainda não está livre e desembaraçado. Esse terreno ainda é da loteadora, tá? Então é importante, muito importante você saber disso. Porque tem, por exemplo, aqui na minha cidade, tem loteadoras que financiam um terreno. Aí o cliente vira para mim e fala assim: Miliana, eu já tenho terreno. Aí eu vou lá e falo, tá bom, mas aí eu começo a fazer essas perguntas que eu tô falando agora. E aí eu vou identifico que o cliente ainda está pagando esse terreno. Então, esse terreno, a gente não consegue fazer o financiamento de construção nele. A gente consegue fazer um financiamento de terreno e construção. Pegar o financiamento, quitar o restante que está devendo a loteadora, quitar o restante que deve a loteadora e pegar o recurso para fazer a construção. Porém, esse terreno ainda é um terreno que tem débitos, né? Você ainda vai estar pagando ele a loteadora. Esse terreno também precisa de ter uma certidão individualizada. Porque o que acontece? Há situações em que a loteadora, quem faz o loteamento, ela deixa o loteamento na matrícula mãe, com a matrícula mãe. Não desmembra ali a matrícula. E precisa de ter essa matrícula individualizada, tá bom? E aí, como você vai saber disso? Eu sugiro que você solicite ali uma certidão de inteiro teor. Nessa certidão de inteiro teor, ela sai lá no cartório de registro de imóveis. E aí, com essa certidão, dá para saber direitinho o número da matrícula e saber o histórico desse terreno. E essa certidão é preciso também apresentar ela lá no financiamento. Eu vou falar para você ali em qual momento a gente pede essa certidão de inteiro teor, tá bom? É importante que o terreno esteja no nome no nome do proponente do terreno. Suponhamos que esse financiamento, seu cliente, se chame José e ele é casado com a Maria. Então tá, e o terreno tá só no nome do José. Não, o terreno tem que estar no nome do José e da Maria, tá bom? Então tem que estar no nome do proponente. Já vi situações ali em que eu também estive com o cliente conversando e falando, o terreno é meu, o terreno é meu. Aí chega na hora ali, o terreno não está no nome dos dois, né? Que estão fazendo o financiamento. Então, essa dica aí é bem legal, tá? E também é importante que esse terreno ele seja aceito como garantia pela Caixa, né? Porque o que acontece? Como vai se fazer o financiamento de construção nesse terreno e a construção vai estar alienada junto ao banco, Então, a construção é dentro do terreno, automaticamente também o terreno fica ali, né, como garantia. Então, é importante você saber disso e saber orientar aí seu cliente, tá? E depois que você já teve um bate-papo com esse cliente, você fez essas perguntas para ele, você identificou que o terreno dele está livre e desembaraçado, tem matrícula e esse cliente quer fazer o financiamento. Ele, não, Miliana, meu terreno está livre e desembaraçado e eu quero fazer o financiamento. Aí a gente vai para a parte, né, da simulação. A simulação, gente, ela não é nem um compromisso, não. Essa simulação, ela é online, aonde a gente tem você vai ter um bate-papo com o cliente, você vai pegar alguns documentos do cliente, alguns dados desse cliente, para fazer essa simulação online. Nessa simulação, a gente sabe ali
o valor liberado para o financiamento desse cliente, quais as parcelas que esse cliente vai ter, né? Quantas parcelas, por quanto tempo ele vai pagar, qual os juros do financiamento dele, se ele vai ter subsídio ou não do governo, qual o valor da entrada do financiamento. Então, essa simulação, ela é muito simples, ela é feita ali no próprio site da Caixa Econômica Federal, mas tem alguns macetes ali para saber clicar. Eu vou fazer uma live qualquer dia desse ensinando como fazer a simulação, tá? Mas essa simulação ela é online e a gente precisa, para fazer essa simulação, o número do CPF do cliente, a data de nascimento desse cliente e a renda comprovada desse cliente. Se esse cliente for casado, a gente vai precisar da data de nascimento e do CPF do cliente, do mais velho, né? E se o esposo e a esposa tiverem renda, a gente vai precisar somar ali a renda dos dois, né? Para fazer essa simulação. Aí a gente vai colocar ali o total da renda bruta dos dois para fazer essa simulação. E aí lá a gente vai preencher ali a cidade, o valor do imóvel, com esses dados do cliente, se ele vai fazer financiamento mesmo de terreno, de construção. A gente vai preencher isso tudo ali na própria simulação, tá? Como eu disse, beber uma água porque eu vou falando igual maluca. Como eu disse, essa simulação ela é feita ali no site da Caixa Econômica Federal, e você pegando esses dados com o cliente, você faz essa simulação, e nessa simulação a gente vai conseguir identificar ali. Aí você vai mostrar essa simulação para o cliente e o seu cliente vai ver: ah, esse financiamento aqui tá bom para mim, essa parcela aí ficou show, adorei essa parcela. Liliana, vamos dar continuidade ao financiamento? É dessa forma que eu tenho essa conversa com o cliente, porque não adianta você também já começar pegando todos os documentos do cliente, levando para o banco, se não cumprir alguns pré-requisitos, se chega na hora da simulação ali, a parcela ele não gostou, o valor disponível para ele também ele não agradou. Então é legal assim sempre ter esse bate-papo e fazer essa simulação, porque a simulação ali é o primeiro passo, é o norte ali, tá? Na simulação não precisa, na simulação não mostra se o seu cliente tem alguma restrição no CPF. Como eu disse assim, é um simulador mesmo. Aí, depois que você mostrou essa simulação para o seu cliente gostou das parcelas, a gente vai fazer uma avaliação de crédito. Aí a gente vai pegar os documentos e levar ao correspondente. Aí a gente vai conseguir mesmo saber se o crédito do cliente é aprovado, porque o simulador ele só serve, como eu disse, para simular, mas para saber se o crédito do cliente é aprovado é através da avaliação de crédito. Essa avaliação de crédito ela é feita ou na agência ou com o correspondente caixa. O correspondente também é a Caixa Econômica. Então, os únicos dois caminhos ali para avaliar o crédito do cliente é na agência ou com o correspondente. Eu, Emiliana, engenheira, não consigo avaliar o crédito do cliente. Eu pego os documentos e levo para eles. Eu consigo sim fazer a simulação, como eu disse, online ali no site, eu converso com o cliente, faço a simulação. Agora, a avaliação de crédito, a gente precisa pegar esses documentos e encaminhar para eles, tá? Porque eles têm um sistema lá que é feito a liberação desse crédito, tá? É importante, assim, você já saber, já nesse bate-papo que você vai ter ali de início com o cliente, você já dizer para ele que é impossível fazer o financiamento se ele tiver alguma restrição no CPF. É impossível, tá? Já aconteceu várias vezes de vir cliente conversar comigo, e ele achar que não tem nenhuma restrição no CPF quando a gente manda para lá se o cliente tem restrição no CPF. Então, frisa, conversa, explica, porque não consegue fazer o financiamento com restrição no CPF. Não só financiamento habitacional, qualquer financiamento que a gente vai fazer, ninguém empresta. Quem empresta dinheiro sabendo que o cara tá devendo? Ninguém empresta dinheiro sabendo que o cara tá devendo. Então, o correspondente da Caixa consegue fazer a avaliação só com o CPF do cliente? Não, eu vou falar agora quais os documentos que a gente vai precisar para fazer essa avaliação aí
com o correspondente, tá? Então, primeiro eu vou dizer para vocês quais os pré-requisitos, né, que o cliente precisa ter, e vou falar para vocês a lista de documentação que precisa para fazer essa avaliação de crédito, tá? É importante você também conversar com o seu cliente ali e dizer para ele que não adianta só ele ter renda. O cliente precisa ter como comprovar a renda dele. Esse cliente não tem, fala para você que ele ganha 10 mil, mas a gente não consegue comprovar nem 2 mil, não adianta nada. A gente só vai conseguir usar os 2 mil de renda. Então, já logo conversa com ele. Qual é a sua renda? É X. Como que a gente consegue comprovar essa renda? É através de contra-cheque? É através de imposto de renda? Como que é essa renda sua? Porque a gente não tem como, a gente precisa provar. Porque como que o banco vai te emprestar 100, 200, 300, 400 mil para o cliente se não tem como provar a renda dele, tá? Então, já orienta isso para ele aí. E é bem importante você saber que quanto maior a renda do cliente, maior vai ser o crédito liberado. Então, quanto mais a gente conseguir comprovar essa renda desse cliente, maior vai ser o crédito liberado para ele, tá bom? Para esse cliente poder fazer o financiamento, né, ele precisa de ter os documentos dele todo regularizado. Se ele casou e mudou de nome, a cliente pegou o nome do esposo, e ela precisa de ter todos os documentos dela com o nome já alterado, tá? CPF, identidade, título de eleitor, tudo com o nome alterado, porque isso aí pode dar problema no financiamento. O cliente, para fazer o financiamento, ele precisa ser maior de 18 anos, tá? Possuir documentos de identificação, comprovar a renda. E eu vou falar para você aqui agora quais são os documentos que a gente vai precisar para fazer essa avaliação de crédito. A gente vai precisar aí da certidão de nascimento ou casamento. A gente vai precisar do CPF e identidade desse cliente. A gente vai precisar também da comprovante de residência dele e vai precisar também do comprovante de renda. Como eu disse, qual é a renda desse cliente? Ele tem contra-cheque, através de contra-cheque, é imposto de renda, esse cliente é autônomo, a gente precisa comprovar a renda desse cliente, tá? São simples, são esses documentos. Agora, se o cliente for casado, a gente vai precisar dos mesmos documentos ali de ambos, tá? E aí a gente junta esses documentos e entrega ao correspondente e entrega ou à agência para fazer a avaliação de crédito. Porque, como eu disse, na simulação a gente só precisa dos números, mas a gente não envia esse documento para lugar nenhum. A gente precisa de ter os números. Agora, para a avaliação de crédito, a gente precisa de ter os documentos digitalizados ali para fazer essa avaliação. Gente, eu vou estar parando aqui para responder, né, algumas perguntas. Tem mais clientes para financiar a construção em terreno próprio ou para financiar a aquisição de terreno mais construção? Tem ambos, né? Aqui na minha cidade eu tenho procura dos dois, tá? Mas o que acontece é que muitos profissionais não sabem que existe essa modalidade de construção em terreno próprio, tá? Mas existe das duas formas. Vai depender aí da sua região, né? Vai depender da demanda da sua região. Mas a partir do momento que você botar a boca no trombone e falar que você trabalha com construção financiada, vai pintar tudo quanto é tipo. Vai pintar cliente aí que já tem o terreno, vai pintar cliente que não tem o terreno, vai pintar o terreno, cliente de tudo quanto é lugar. Aí você vai ter que saber ali conversar para identificar se esse cliente é um cliente ou não de potencial. É preciso deixar bem claro para o cliente que o terreno é só dele quando... É preciso deixar bem claro para o cliente que o terreno só é dele quando já está quitado. Isso daí é importante. Porque muitas das vezes, como eu disse, o cliente compra
um terreno financiado da loteadora, e aí ele fala que é dele, é meu, mas ele ainda tá pagando a loteadora. O terreno não tá quitado, então o terreno ainda não é dele, tá? Isso daí acontece demais. E terreno de herança, dá pra fazer? Se o terreno tiver ainda em inventário, não, tá? Tem que resolver a situação desse terreno, porque se ele tiver embaraçado... Eu, por exemplo, assinei um contrato de financiamento essa semana, em que existia um inventário, né? E foi resolvido, mas o que acontece? Os filhos, o terreno ficou no nome dos filhos e da esposa. E os filhos eram casados. Foram 5 vendedores de lote para o financiamento para assinar. A caixa ficou lotada. Eu fui, o cliente foi com a esposa, mas os 5 vendedores do lote, mais o gerente, ficou lotado. Porque, né, era um terreno que tinha... Era um terreno que tinha passado por inventário, né? E aí precisou de todo mundo assinar esses documentos. Você faz simulação online até mesmo antes de fazer o projeto, né? Até porque a gente tem que ter uma noção do valor. Com certeza eu vou chegar nessa situação aí do projeto. A gente precisa sim fazer a simulação, aprovar o crédito do cliente antes de fazer o projeto. Porque o cliente pode acabar gastando dinheiro à toa. Então eu jogo a sinceridade com o meu cliente. Eu não vou lá e pego o terreno e saio fazendo tudo antes de conseguir a aprovação, não. Então, primeiro é preciso identificar se esse terreno está ok. Esse terreno estando ok, a gente pega as documentações do cliente, aprova o crédito do cliente junto ao banco. Aí sim a gente vai para a fase de projeto. E aí vai ter aquele bate-papo com o cliente, conversando com ele, identificar quais são as necessidades daquela família, o que aquele cliente sonhou para aquele terreno. Se eles desejam uma casa de 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto, deseja um banheiro, qual o tamanho desse banheiro, deseja ter suíte, deseja ter um closet, deseja que essa casa tenha uma área gourmet. Gente, todo mundo quer área gourmet. Área gourmet, deseja que essa casa tenha garagem para quantos carros, piscina. É possível fazer financiamento independente do tamanho da construção. Pode fazer o tamanho que quiser. O que vai mandar ali é a capacidade financeira do cliente, tá? Então, isso aí é importante você conversar e ir explicando para ele, tá? Porque há situações também, que eu vou deixar claro para vocês, em que o cliente chega e fala que tem um terreno e que ele quer fazer um projeto XY com 4 quartos, 2 andares, suíte em 3 banheiros, com closet, com piscina, com área gourmet e tal. E quando vai ver a comprovação de renda do cliente, o crédito que a gente vai conseguir para o cliente não corresponde ao que ele quer. Então tem que saber ali dialogar e conversar com esse cliente, porque muitos clientes não sabem assim o custo de uma construção. E aí ele fala, eu quero, mas fala, você quer mais. Hoje, em relação à sua capacidade financeira, o que a gente consegue é isso. E eu não minto não, eu sou bem sincera ali e eu oriento você também. Quando você for conversar com o seu cliente, você ser sincero para ele, não falar que dá para fazer um castelo, se não dá para fazer não. Você tem que falar o que dá para fazer, tá? E aí a gente vai fazer esse projeto, nós profissionais, a gente faz esse projeto. Depois que a gente faz, senta, conversa, mostra, o cliente quer alterar alguma coisa e aí chegou num denominador comum, né? Ele gostou ali, escolheu aquele projeto, finalizou aquele projeto. Aí você, engenheiro, vai emitir a RT, né, de responsabilidade técnica, tá? Por aquela obra. E aí essa RT, ela precisa conter ali, né, os dados da obra, os dados do terreno, o tamanho da construção. Também a gente precisa colocar ali na própria RT ali,
construção residencial, né? Colocar também que instalações hidráulicas, elétrica, estrutural, impermeabilização nessa RT, já preencher com todos esses dados, porque a Caixa também exige, tá? E aí, com o projeto pronto, com a RT também emitida, o cliente vai pagar essa RT, vai precisar agora ser feito uma planilha. Nessa planilha vai constar ali todos os dados também do lote e do cliente, o tamanho da construção e quais são os valores, né, que foi disponibilizado pelo financiamento. E em cima disso vai ficar, esse valor ele vai ser dividido através dos serviços que serão executados. Essa planilha ela se chama PCI. Essa planilha é uma planilha disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. E nós, engenheiras, que vamos preencher ela. Muitas pessoas nem sabem como que começa essa planilha. Já te falo que você está perdendo dinheiro, tá? Porque é uma planilha que você precisa conversar com o seu cliente. Nós temos capacidade de fazer ela e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, se você não sabe o processo de financiamento, se você não sabe preencher uma PCI, se você não sabe acompanhar seu cliente, você tá deixando dinheiro na mesa, tá? Porque é um processo assim que nós formados, nós engenheiras formadas, a gente tem capacidade com certeza sim de fazer o preenchimento dessa planilha e ser responsável técnico por essas obras de financiamento. Basta você querer, tá? E ter pulso ali, eu sei, eu consigo e eu quero me tornar referência em construções financiadas. E aí você vai embora, tá? E aí nessa planilha é dividido ali, né, os valores de cada etapa de serviço, a etapa preliminar, a parte ali de infraestrutura, a parte de alvenaria, a parte de embolso, a parte de revestimentos, a parte hidráulica, elétrica, a parte de esgoto, tudo separadinho ali. E como eu disse, gente que vai, né, com o nosso conhecimento, fazer esse preenchimento. Essa planilha ela não é uma planilha orçamentária, tá? Vale lembrar, essa planilha não é uma planilha orçamentária. Essa planilha ela serve para a gente conseguir dividir ali os custos da obra. Para quando for receber esse dinheiro ser liberado de acordo com aqueles serviços que foram executados, tá? Por quê? A Caixa, ela não, quando o cliente faz o financiamento, o dinheiro não é todo liberado na conta desse cliente. Não, o dinheiro vai ser liberado através de medição. Executor, recebe, executor e recebe. E como vai ter um controle dessa medição? Através dessa planilha, tá? Porque nessa planilha vai ter dividido ali direitinho os custos de cada etapa. E executou aquela etapa, recebe proporcional, né? Que também não precisa executá-la toda. Na planilha ali também é dividido ali por porcentagem, né? 25, 50, 75, 100%. Então, pode receber proporcionalmente ao que foi executado, tá? Isso daí é possível, tá bom? E aí, com essa planilha em mãos, preenchida, com o projeto pronto, com o terreno ok, com RT na mão, a gente vai juntar esses documentos, nós, profissionais, e vamos enviar novamente esses documentos ao correspondente ou uma agência bancária, né? Por quê? Eu, Emiliana, sou engenheira responsável técnica pelaquela obra. Eu constei ali com tudo que com o meu conhecimento que aquele projeto, naquele terreno, de acordo com o custo que foi liberado, é possível sim fazer o financiamento. Porém, não basta só eu ser responsável técnica falar isso. Precisa também um engenheiro credenciado da Caixa Econômica vistorial que eu, Emiliana, responsável técnica, estou falando, tá? Então, a gente vai pegar esses documentos, vai entregar ao correspondente. O correspondente ele vai anexar isso aí a CIOP, que é o sistema deles, da Caixa Econômica Federal, e vai vir um engenheiro credenciado da Caixa lá no lote, aonde é o lote do cliente. E ele também vai ligar para mim, ele liga para a engenheira, né? Ele liga para mim e vai lá e fala, marca uma visita lá naquele lote e a gente conversa e troca uma ideia em relação àquele projeto naquele lote, tá? E aí esse engenheiro dando ok, dizendo que realmente o que eu disse tá ok, a gente ele vai emitir um laudo. Só que é importante você saber que em situações em que o engenheiro não concorda com que
o engenheiro credenciado da Caixa não concorda com o que está lá, ele não concorda, mas ele pode conversar comigo, engenheira responsável técnica, para a gente poder alterar o que ele não concorda para fazer esse financiamento estar conforme. Por quê? É de interesse da Caixa que esse financiamento esteja em conformidade, né? Porque ela só vai me emprestar o dinheiro se realmente o que eu coloquei lá está correto. Então é de interesse sim. Então é de interesse tanto do responsável técnico, tanto do cliente e quanto do engenheiro credenciado que esse financiamento vingue, tá? Então você tem que ter ali um jogo de cintura nesse momento para esse laudo ser emitido. E esse laudo é emitido pelo engenheiro credenciado da Caixa, tá bom? E aí com esse laudo em mãos, o cliente vai assinar o contrato junto à Caixa Econômica Federal, que eu acabei de falar para você anteriormente, que essa semana a gente assinou um contrato. Então foi emitido o laudo e o cliente foi lá na agência assinar o contrato. Eu também, como responsável técnica, acompanho nesse momento, que é um momento assim bem legal, né? Que é um momento em que o cliente está ali assinando o contrato dele, né? Que vai ser o contrato de financiamento da construção da casa dele, o sonho da casa dele. Então é muito importante nós profissionais ali, engenheiros, acompanhar esse processo, que vibrar com eles, porque você vai fazer ali aquele sonho que está no papel se tornar realidade. Então é bem legal esse momento, eu gosto muito, tá? E aí, depois que o cliente assinou o contrato, vai precisar levar esse contrato para registrar ele lá no cartório, né? Registra o contrato no cartório, vai registrar esse contrato no cartório, e enquanto esse contrato vai estar registrado lá no cartório, vai precisar do alvará de construção do projeto que a gente fez, porque até então a gente só tinha deixado o projeto lá na agência, a gente ainda não tinha levado o projeto para a prefeitura, e vai precisar do alvará de construção para a liberação da primeira medição. Então, para a liberação da primeira medição, é preciso que o contrato tenha sido registrado em cartório e também do alvará de construção lá que é emitido na prefeitura. E aí você, engenheira, vai pegar lá o alvará de construção na prefeitura, vai pegar o contrato registrado e vai levar ali na agência ou ao correspondente, tá? Para poder anexar ao processo do cliente, tá bom? E aí, mediante a isso, a obra vai acontecendo, né, de acordo com os meses, e a liberação desse crédito é liberada através aí, mensalmente, através das medições. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu juro que eu vou responder. Eu vou embalada falando e eu esqueço, não consigo acompanhar. Vamos lá. Porque tem cliente que quer casa de alto padrão, mas não tem limite de crédito. Como proceder nessa situação? Não tem como. Se ele não tem limite, se ele não tem renda, ele quer uma casa que não cabe no orçamento dele, o banco não vai liberar. Isso aí a gente não faz milagre, tá? A gente só consegue a liberação do crédito se o cliente tiver ali como comprovar essa renda e comprovar que ele consegue pagar esse financiamento, tá? Porque tem momentos que as pessoas falam assim: menina, eu quero financiamento, mas eu quero financiamento só pra bater a laje, embolsar por dentro e eu entro pra dentro. Não tem como. Por quê? A partir do momento ali que a gente fez um projeto, fez uma planilha que vão ser executados todos os serviços para aquela casa ficar pronta, tem que ser executado todos os serviços para aquela casa ficar pronta. Não tem como pegar o dinheiro, começar a fazer meia boca e parar. Embolsar só por dentro, botar piso e entrar pra dentro. Não tem como. Você já logo fala isso com o seu cliente, tá? Porque quando começa falando assim, eu falei negativo. Não tem como, porque o projeto que a gente colocou, a planilha que a gente preencheu, a gente tem que chegar do início ao fim. Você tem consciência disso? É assim. Se não for assim, se não der pra você, não pega o crédito, tá?
E é o melhor, gente, é se fazer esse negócio, é o melhor, que aí o cliente vai lá, pega, constrói o projeto de acordo com o que ele quis ali, sonhou, e faz o financiamento, paga um pouquinho lá a mais, mas consegue. Agora, em situações que o cliente tem renda, ele recebe, mas ele não consegue comprovar a renda, porque ele quer lá enganar, o que a gente tem que fazer? Se o cliente tem pretensão de fazer um financiamento futuro, é através do imposto de renda que a gente consegue um limite maior de crédito, tá? Então, se esse cliente ele tem a renda, mas ele não consegue comprovar e ele quer fazer um financiamento no valor mais alto, a gente vai comprovar através do imposto de renda. E o imposto de renda a gente só vai fazer naquele ano, ele não precisa ficar todo ano declarando aquele valor, não. É no ano que ele quer fazer o financiamento, ele declara o imposto de renda. Inclusive agora, né, a gente até o final do mês, o cliente consegue fazer ali a comprovação dele através de imposto de renda. Então você, engenheira, vai lá e orienta seu cliente, tá bom? Vamos lá. Até quantas pessoas consegue concorrendo? Ih, quantas pessoas quiser. Quantas pessoas quiser. Se quiser botar a mãe com um filho, com a nora, com outro genro, 5 pessoas, quantas pessoas quiser. Só que já sabe, né? Bota um monte de gente, o financiamento tá no nome de um monte de gente. Depois brigou, acabou, aí lascou. Cliente aposentado tem mais facilidade de conseguir financiamento? É funcionário público? Sim. Ele tem mais facilidade, sim, de conseguir o financiamento. Porém, o que vai mandar ali, o que acontece? É a questão da idade. Pelo cliente já ser aposentado, o limite ali de financiamento, o limite de prazo dele é menor, tá? Ele consegue sim o financiamento, porém, o que vai implicar ali é a questão do limite. O limite dele vai ser menor, tá? Porque ele é uma pessoa que já é mais velha e aí o banco entende assim, e o limite de prazo dele o prazo dele de financiamento é menor. Mas ele sim consegue fazer o financiamento tranquilamente. Emiliana, como você faz a captação de cliente para financiamento? Gente, na internet, aqui no meu Instagram, na internet. E eu comecei falando na internet, e foi um falando pro outro, meu WhatsApp fica lotado, meu Instagram, um monte de gente me manda mensagem, porque, gente, para e pensa, quantas pessoas ali desejam ter a casa dela, quantas pessoas vão casar, quer ter a casinha deles, ou então já são pessoas que já são casadas, mas têm filhos, quer deixar a casa para os filhos, são muitas pessoas. Foi o que eu falei, esse é um mercado de construção financiada, é um mercado que ele não falta cliente para esse mercado, não vai faltar cliente. Por quê? Quantas pessoas moram de aluguel ou desejam ter casa própria? São muitas, só que não tem um profissional capacitado para ajudar ela a fazer isso, entendeu? Na cidade do cliente que não tem agência da Caixa e nem correspondente, como proceder? Nessas situações aí, o cliente ele pode procurar a agência mais próxima da cidade dele. Pode até ser em alguma cidade mais longe, né, que seja longe da cidade dele. Porém, vai dificultar ali, você tem que ficar levando os documentos, assinar o contrato. Mas não necessariamente precisa ter agência naquela cidade onde está sendo feito o financiamento. Porém, é legal você procurar mais próxima, porque o cliente vai precisar ir lá na agência assinar o contrato, assinar alguns documentos, e quanto mais longe, pior, né? Eu já sou formada, mas estou no início. Nunca acompanhei obra. Eu me sinto insegura. Quais parcerias você me indicaria ter? Me ajuda? Ajudo. Vamos lá. Quais parcerias que você pode ter? Vamos lá. A primeira é com corretor de imóveis. Corretor de imóveis
é o lugar onde os clientes que querem ter a casa própria, eles procuram ele. Só que pelo menos aqui na minha cidade é bem difícil de ter uma casa pronta, prontinha, legalizada, apta a ser feito financiamento. Então, se você for até um corretor e explicar para ele que você quer trabalhar com construção financiada, ele vai com certeza te abraçar ali a sua causa, porque você também vai pagar ele proporcional, isso, uma porcentagem proporcional ao contrato assinado, né? Mais um corretor de imóveis. E a outra parceria também que você pode ter é com os correspondentes, né? Os correspondentes é como se fosse uma agência, né? Eles fazem todo o processo, eles têm autoridade de fazer todo o processo de financiamento, e muitas pessoas procuram também os correspondentes querendo saber de financiamento. Só que o correspondente, ele não tem como fazer o processo de financiamento sem uma engenheira lá. Ele precisa de ter um responsável técnico. E aí você vai chegar lá, você é a engenheira responsável técnica, oferecendo para ele que você deseja trabalhar com construção financiada. Para ele, é ótimo, porque o correspondente, ele recebe também proporcional. O correspondente, cada contrato assinado, ele tem o valor dele proporcional, ele tem a comissão dele. E se ele encontrar uma parceira, uma engenheira que quer também ajudar ele vai com certeza abraçar a causa. Então, se você está iniciando ali, duas parcerias importantíssimas que você deve ter são com os correspondentes e com os corretores de imóveis, tá bom? Eles vão ser com certeza ali pessoas que vão te ajudar ali e vão ter interesse de te ajudar, porque eles vão ganhar com isso. Vamos lá. Então, gente, eu vou ir respondendo ao longo aí, mas eu vou continuar aqui com o andamento da live. Então, o cliente com o contrato assinado, registrado, com alvará em mãos, vai estar aí acontecendo as medições todo mês. Todo mês vai estar acontecendo as medições. E é preciso do engenheiro, uma engenheira, um profissional responsável técnico para poder liberar essas medições mensalmente. E aí que nós, engenheiros, a gente entra também prestando esse serviço ali e vai preencher uma planilha chamada PLS. E essa planilha, ela é preenchida todo mês, como eu disse, com uma espécie de um relatório fotográfico, onde a gente vai tirar as fotos ali dos serviços que foram executados, colocar a porcentagem do serviço que foi executado, planilhar, assinar com responsabilidade técnica e enviar ao correspondente, tá? Esse aí é um trabalho também de nós engenheiras responsáveis técnicas da obra fazer também a planilha PLS. E aí a obra vai acontecendo através das medições todo mês e depois, né, que a obra ficou pronta, concluiu a obra, a gente vai precisar também dar entrada lá na prefeitura no ABITS, né? Tirar o ABITS, que é o documento de conclusão de obra. E aí, com o ABITS em mãos, vai precisar, né, fazer a averbação daquele imóvel lá no cartório de registro de imóveis. Por quê? Até agora, lá no cartório, lembra que a gente foi lá no registro do contrato? Até naquele momento só existe lá um terreno. E agora vai averbar uma construção naquele terreno. E aí, então, com a conclusão da obra, com a BITS, a gente faz essa averbação, tá bom? Feita essa averbação, pego esses documentos, nós profissionais, nós engenheiros, a gente entrega novamente esses documentos à Caixa Econômica. E aí, o cliente começa a pagar as parcelas. E aí, o cliente vai pagar as parcelas do financiamento. Porque até então, o cliente vai estar pagando apenas os juros da obra. Ele não começa a pagar as parcelas quando está fazendo a obra. Ele paga os juros proporcional ao dinheiro que foi emprestado, tá? Então, se no primeiro mês foi emprestado 10 mil, ele vai pagar os juros proporcional aos 10 mil. No segundo mês foi emprestado mais 10 mil, vai pagar proporcional aos 20 mil. Aí no terceiro mês foi emprestado mais 20 mil, vai proporcional a 40 mil. Os juros é sempre menor que o valor da parcela, tá bom? Os juros nunca vai ser
maior do que a parcela do financiamento do cliente. Mas vale lembrar aí que ele vai precisar pagar esses juros, tá? E as parcelas mesmo, a primeira parcela da obra, ele só começa a pagar depois que é feita essa averbação e levado esse documento lá na Caixa. E aí ele vai começar a pagar essa primeira parcela. Essa PLS lembra um relatório de estágio da faculdade. Verdade, lembra mesmo. A PLS, a gente passa ali todos os serviços que foram executados, a quantidade, especificação ali de tudo, qual é o valor que vai ser liberado para o cliente, tem tudo isso nessa PLS. Vocês entenderam, gente? O processo de financiamento de construção, ele não é um processo complexo, mas é um processo, já diz assim, um processo. E, como eu disse, cliente não vai faltar. Clientes são as pessoas que desejam, né, ter a casa própria, possuir, né, ter a casa própria ou sair do aluguel. O cliente não vai faltar. Basta ali você, profissional, ter ali a coragem de querer aprender e querer realizar o sonho de outras famílias. Você já pensou se trabalhar, ganhar dinheiro ajudando, realizar o sonho de famílias adquirirem a casa própria? Tipo, para e pensa. Você vai ganhar dinheiro dessa forma. E é o que eu tô te ensinando aqui, fazer aqui de graça numa live quarta-feira, 8h23. Real. É isso. Te ensinei aqui, ó. Real. Gente, mais alguma dúvida? Espero poder ter ajudado, explicando como funciona todo esse processo aí, né, de financiamento de construção para clientes que já possuem o terreno quitado, terreno sem nenhum débito, sem nenhuma restrição. Amores, eu espero poder ter ajudado vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, vou estar aqui ao vivo, né, tendo esse bate-papo com vocês, conversando sobre as construções financiadas. As dúvidas que vocês tiverem, pode me mandar aqui, pode me mandar um direct, que assim que puder eu vou estar sempre respondendo. Bom, um beijo, galera. Boa noite.